Apertei. Isso. Já foi, né? Acho que já foi. Ficou verde? Foi. Asas como arte. Estamos em 90, 91, né? 96. Não, com a gente, né? Aqui para mim tá aparecendo participantes aqui embaixo, já tá aparecendo para mim 97 aqui inscrito aqui embaixo. Isso. Só mais um pouquinho para a gente iniciar. Vamos esperar mais só uns 2 minutinhos, tá? Já estamos em 99 e a gente dá início já. Esperar o pessoal acabar de chegar. Para mim aqui aparece 103, né? Não sei como é que tá aparecendo para vocês aí. Isso, 103. Também tá para mim. São 10h07. Bem, vamos lá, meninos? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Bom dia a todos, né? Obrigada pela presença aí nesse sábado de manhã. Muito bom a gente poder fazer esse bate-papo, né? Com tanta gente bacana envolvida. Essa troca é muito, muito boa, né? Para todos nós. Eu sou a professora Andréa Vilela, sou professora, né, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou professora de graduação também. E diante de todas essas demandas aí que a gente vem vivendo, né, esse assunto veio só a inquietar, né, cada vez mais a cada um, né, que vem vivenciando essa área, né. Faço parte da educação da comissão, né, de educação física escolar, faço parte da comissão da regional Campo Grande, né, e a gente sempre pensa em como que a gente pode montar, né, ações para que venha somar esses profissionais. Todos nós somos cúmplices dessa profissão, né?
E justamente nesse mês de setembro comemorativo, que é a partir do dia 1º de setembro, onde comemoramos o nosso dia, né, o dia dessa educação física que vem há 22 anos somando uma história, né, de luta, de conquistas, de comprometimento, de respeito. Então, sempre baseado nisso, a gente pensa em montar estratégias e está sempre trocando, está sempre vislumbrando novos caminhos. E agora, com esse momento tão sofrido que passamos, né, temos muito assunto. E baseado nisso, hoje nós temos aqui 2 profissionais que vão acrescentar muito à nossa vivência, às nossas ações, aos nossos olhares. Vamos construir, reconstruir conhecimentos, né? Baseado nesse tema educação física escolar em tempos de ensino remoto, né? Limites, possibilidades, novos caminhos e tantas outras questões, né, que nós temos para que sejam, né, avaliadas, reestruturadas. E aí nós contamos com o professor Leandro Miller e Marcos Vinícius Nunes, que vão acrescentar, né, ao nosso bate-papo. E aí eu vou deixar com que eles se apresentem para vocês, né, porque eles sabem se colocar e falar um pouquinho aí desse currículo deles tão bacana, de forma que a gente possa já iniciar o nosso bate-papo. Tá bom? Marcos, você pode começar? Vamos lá. Obrigado, André, pela apresentação. Bom dia para todos. É um grande prazer a gente estar aqui pelo CREF, podendo conversar um pouquinho com vocês. Agradecer também a Natasha pela condução, a Andréia e o amigo Leandro Miller também, que é um amigo da antiga já, a gente já se conhece há bastante tempo e a gente está aí para poder trocar um pouquinho e somar. Então, como o André falou para a gente fazer uma breve apresentação, para a gente não alongar muito, eu sou professor graduado em Educação Física, com uma especialização em Psicomotricidade e Docência do Ensino Superior, e eu tive a oportunidade de fazer 2 mestrados, um foi em Ciências da Educação e outro em Tecnologias Digitais na Educação, que foi justamente corroborou com toda essa ideia agora de pensar em novas tecnologias para esse momento de pandemia. Eu atuo diretamente com escolas privadas e com 2 universidades ligadas à Educação Física e Psicologia. E aí deixar agora o amigo Leandro também se apresentar e começar a condução do nosso bate-papo. Leandro, só pedindo um adendo rapidinho, só para lembrar, que eu esqueci de falar aqui no início, lembrar as pessoas que eu vou estar mediando as perguntas, as dúvidas pelo chat, tá bom? E aí a gente vai tentando organizar isso, né? A nossa comunicação realmente é lá pelo nosso chat. Vamos tentar responder, né, a todas as questões o mais possível. Depois, quando terminar também a fala, eu vou dar uma olhada e eles vão continuar respondendo, né, de acordo com o tema. Então, vocês podem fazer as perguntas por lá, que eu vou estar acompanhando, tá bom? Pode ir, Leandro, obrigada. Bom dia, André. Bom dia, Natasha. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Agradecer a oportunidade de estar participando desse bate-papo. Agradecer ao CREF pelo convite. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Unig. Sou pós-graduado também em Docência do Ensino Superior pela Unig também. Sou professor da rede privada em Barra do Piraí, professor da rede municipal de Piraí e professor da rede estadual aqui no Rio de Janeiro. Morei muito tempo em Nova Iguaçu, daí essa longa amizade com o Marquinhos. Me permita te chamar de Marquinhos. Marcos, fui seu estagiário, tenho muito orgulho disso, desse breve período que a gente teve junto, enquanto você é professor e eu estagiário. E a gente vai estar aí para estar relatando as nossas experiências sobre esse período esse período excepcional que a gente está passando aí da pandemia, tá? Espero que seja um bom encontro. Que bom, isso mesmo, Leandro, com certeza teremos muito a somar nesse sábado, né? E aí, Leandro, fala um pouquinho para a gente como que foi, né, com seu olhar, reorganizar todas as atividades que nós tínhamos de forma presencial para esse novo modelo remoto.
Bem, né, foi uma... A gente chegou num momento inédito, né? Porque até uma sexta-feira de março estava todo mundo trabalhando normalmente e na segunda seguinte se instaurou a suspensão das aulas devido ao crescimento, né, da disseminação da pandemia do Covid, e a gente teve que se adaptar a uma nova realidade na escola, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, porque até a própria lei ela não dá a oportunidade de trazer o ensino sair do ensino presencial para o ensino remoto. Porém, devido às circunstâncias da pandemia, o Conselho Nacional de Educação abriu essa possibilidade excepcionalmente para esse ano de 2020, para garantir o cumprimento do ano letivo através das atividades não presenciais no ensino remoto. Então, na verdade, a gente teve esses 15 dias de suspensão, que foi do dia 16 de março ao dia 31, para você pegar aquilo tudo que você idealizou para o ensino presencial e transformar, reorganizar, replanejar para o ensino remoto. E aí entra vários aspectos, né? Desde da demanda de tempo, que diminuiu, do conhecimento do profissional em cima dos recursos tecnológicos, do que a escola pode te oferecer de suporte para que você modifique. E eu voltei primeiramente no ensino privado. Então, de início, a primeira estratégia que foi criar uma estratégia de lançar atividades por plataforma, pela plataforma do Classroom, do Google, e fazer essa troca de atividades por e-mail. Então, passei praticamente o mês de abril e maio pegando as atividades e mandando atividades semanalmente por e-mail e sempre tendo a reunião para ver o que estava dando certo, o que estava dando errado, e assim a gente fazendo as devidas modificações. E como que foi feito isso? Pegando o planejamento que a gente já tinha presencial, que isso é muito importante, acho que é uma oportunidade boa para a gente tentar definir uma linha, um caminho, um norte para os professores de educação física que atuam na escola, que a gente tem a BNCC, e ele é um documento norteador. Ele te apresenta as habilidades que você tem que trabalhar, as sequências didáticas, os temas. Então, diante de toda essa dificuldade, eu acho que a primeira coisa que a gente pode entender que a BNCC ele é um documento muito importante para o profissional de educação física. Ele me ajudou bastante, porque ele já te dá toda a estrutura de aula, desde a educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, baseado nisso, pegando a educação infantil, que a gente pôde, que a BNCC ela divide pelos campos de experiência, e pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, que divide pelos temas, né, as unidades temáticas. E no meu primeiro momento, eu comecei a fazer essa troca por atividade de e-mail. Marquinhos, você quer acrescentar alguma coisa? Porque eu vou falando. Não, estou aqui te ouvindo aqui com o maior carinho aqui, aprendendo também com vocês, porque passamos por um desafio, né, Leandro? André também, que atua diretamente com escola, com graduação, foi um grande desafio. A gente costuma dizer que algumas escolas ainda estavam muito atrasadas na questão das tecnologias, a gente sabe que era romper um paradigma muito grande, e alguns autores até dizem, nesse momento de pandemia, que muitas escolas estavam até março analógicas, e elas tiveram que, após aquela sexta-feira 13, se tornarem digitais de uma hora para outra, né? Sem nenhum preparo para os profissionais, a gente sabe que ninguém foi preparado para que a gente pudesse assumir esse momento remoto.
tinha um crescimento sendo aos pouquinhos dentro das universidades para que se entrasse algumas questões remotas, em algumas matérias que eram lecionadas, né, de maneira remota, que o aluno não tinha mais o contato presencial, algumas faculdades semipresenciais, mas o fato é que as escolas, a gente nunca se acostumou a isso, a gente é 100% presencial nas escolas. Então, como o Leandro falou, foi um grande desafio para todo mundo. Falar que foi fácil, não foi fácil. A gente não tinha e não tem até agora um protocolo a ser seguido, né, dentro da categoria, para a gente poder falar assim, olha, todos os profissionais vão atuar dessa maneira, até porque a realidade do nosso país, a realidade de cada escola é uma. O Leandro tem uma realidade da escola pública. Eu já trabalho com 3 escolas privadas e que mesmo nas escolas privadas, alguns alunos estão indo com as suas famílias nas escolas buscarem material, porque não tem acesso algum à tecnologia. Então, primeiro foi um grande desafio, nesse momento, a gente tentar replanejar. Após aquela sexta-feira 13, na semana seguinte, foi uma semana para a gente começar a pensar no que fazer. Muitas escolas deram recesso de 2 semanas, que na verdade não foi um recesso para a gente trabalhou mais do que o normal, estamos trabalhando até hoje mais do que o normal, e a gente começou a pensar em tecnologias. Professores tiveram que ativar o seu YouTube e começar a colocar atividades lá privadas ou não listadas. A gente começou a usar o Classroom, como o Leandro falou. A gente começou a ter que usar ferramentas como Youku, InShot, Zoom, Microsoft Teams. A gente começou Google Meet. O que a gente vai poder fazer de plataforma? Então, cada escola foi se adequando às suas plataformas, de alguma maneira, o seu portal acadêmico da própria escola foi começando a se adequar, mas o que me incomodava eram as pessoas que me chamavam do tipo, professor, você é autor de alguns livros e tal, a gente pode fazer uma live pelo Instagram para falar como é que vai ser o momento antes, durante e pós-pandemia? Eu falei, não sei, eu nunca passei por uma pandemia, eu não sei como é que é o pós-pandemia, como é que é? Me fala aí, como é que foi uma pandemia que você passou, como é que aconteceu com a educação depois? Então as pessoas querem que a gente já dê a bola mágica lá para frente, a varinha de um condão lá para frente, porque a gente não sabe como é que a gente vai encontrar essa molecada quando voltar. Né? Como é que eu retorno para isso? Como é que vai ser esse momento digital? Então, são desafios que a gente está passando e que cada professor que entrou aqui hoje, desses 125 participantes mais ou menos, devem estar passando para o mesmo dilema do que fazer, o que planejar, o que passar para esses profissionais. Então, o desafio continua sendo muito grande. Quando a gente começar a entrar aqui realmente na prática, né, e dar sugestões no intuito da gente trocar, né, que é o que está dando certo para mim, pode não estar dando certo ali, e de lá para cá também é a mesma coisa, mas o fato é que a gente não tem ainda uma regulamentação do que fazer em aulas práticas, está vindo muito da boa vontade do professor em pesquisar algo que o aluno possa fazer no momento familiar, no momento da casa dele, onde eu não sei a realidade do aluno. Eu não sei se a casa dele é pequena, se é grande, se ele tem filho pequeno, se alguém se contaminou, se teve perda familiar, fora o medo psicológico nosso, onde a gente também está com medo da pandemia, com medo de se contaminar e perder entes queridos, e ao mesmo tempo com a cabeça a mil, tendo que planejar para o dia seguinte e sem saber ao certo como será esse dia seguinte. É isso mesmo. Tem uma perguntinha aqui, mas eu acho que o Leandro já falou sobre como que acessa, né, como passar essas atividades para os alunos da rede pública. Né? O Leandro tem uma realidade, eu sou da rede pública aqui do Rio, né? A gente está tentando experimentar também vários formatos. A gente tem uma plataforma onde pouquíssimos alunos acabam entrando, tendo esse acesso, mas a gente também programa as atividades, manda pelo meio mais comum, que é o Zap, né? O WhatsApp, e a gente vai adequando. Então, assim, em cada localidade, né, a gente precisa ver, porque é o que o Marcos falou, a gente não tem noção do que está acontecendo de real com a família, né? Como eles também não têm. Nós também, né, estamos dentro de casa, temos as nossas famílias, temos as nossas demandas, e tudo teve que se readaptar. E aí vem uma pergunta também aqui do Marcelo, que ele quer saber qual é a validade jurídica das aulas perante o MEC, já que o mínimo de alunos acessam essas aulas online, né? Qual é a competência? Vou deixar com que eles falem um pouquinho sobre isso, mas eu vejo assim, acho que o Leandro já começou a falar disso, né? Que nós estamos amparados, né, por essa resolução do MEC, que acabou nos proporcionando esse novo método, né?
E, infelizmente, nada a gente vai atingir 100%, né? Nem no presencial a gente consegue, né, essa quantidade de alunos, tem as faltas, então a gente também tem que ser bem flexível em relação a toda a metodologia, que já tínhamos que ser no presencial e nesse formato remoto que nos mostra, né, as dificuldades que são inerentes à nossa vontade, como a internet, se vai pegar, qual é a plataforma melhor, como vocês falaram. Então, vocês podem aí comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa relação do MEC, né, com a gente. Na verdade, teve a necessidade de se tomar essa decisão, porque se a gente for olhar com os olhos, né, o ano de 2020 não vai acabar nunca, porque a gente está numa perspectiva muito longe de vacina e algumas coisas que a gente tem que refletir qual é o sentido da educação? Qual é o sentido da educação nesse período de pandemia? Qual é a necessidade é o conteúdo mesmo que a gente tem que estar preocupado agora, ensinar o conteúdo dentro dessa situação que a gente está vivenciando? A gente não aprende que a gente tem que olhar o indivíduo por um todo? Será que a gente, até em período de pandemia, a gente tem que priorizar a parte cognitiva e o afetivo social tem que ficar de lado, a parte motora? Será que não é o momento da gente fazer uma análise mais profunda, refletir? Já aproveitando a oportunidade, para quem está assistindo, eu já deixo até uma pergunta para reflexão. Principalmente aqueles que são professores de educação física e estão fazendo suas atividades remotas. Qual é a memória afetiva que você vai deixar registrada para o seu aluno no período pós-pandemia? Porque o que a gente está vivendo agora é história. As crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã que vão lembrar desse período. Não vão lembrar dos outros anos, vão lembrar do período de 2020 e talvez se a aula de educação física tenha sido uma coisa diferenciada para o aluno nesse período, ele vai lembrar do tio Marcos, da tia Maria, do professor João, da professora Joana, porque você trouxe algo de significativo. O que é significativo hoje em termos de atividade remota? É um momento de aprendizagem para todo mundo, porque as famílias agora estão compreendendo o quanto é difícil para uma criança ficar sentado numa cadeira meia hora. O quanto é difícil para um adolescente ficar sentado numa cadeira assistindo aula 2, 3 horas. Então, essa coisa do período pós-pandemia é o que a gente está aprendendo em termos de educação mesmo, quando a gente fala de educação, o que a gente está aprendendo sobre educação, o que a pandemia está nos mostrando, que quando nós retornarmos para a educação presencial, o que a gente não deve mais repetir, entendeu? Voltando para a questão das atividades remotas no ensino público. Eu trabalho num município pequeno, município de Piraí. Em relação à quantidade de escolas que tem no município do Rio, é infinitamente menor. Então, assim, demanda... Hoje eu vejo que demanda muito esforço pessoal. O professor, a diretora, que quiser fazer o diferencial, vai fazer. Tudo que sai de bom vai partir de atitude. Como eu falei, o município que eu trabalho é um município pequeno. Então, tem dia da semana que a direção pega as atividades impressas, bota no carro e vai levar nos bairros mais distantes. Em Piraí dá para fazer. No Rio, pela demanda, pela quantidade, pela equipe que comporta a escola, humanamente impossível. Mas já que Piraí está conseguindo fazer isso, vamos manter. É a história do passarinho que tenta apagar o incêndio na floresta. Os outros animais estão vendo que ele não vai conseguir, mas o passarinho está fazendo a parte dele, ele está bicando lá um pinguinho da água e está jogando no fogo lá. Ele está fazendo a parte dele. Então, assim, tem muito da questão pessoal. Eu quero dar uma boa aula de educação física, eu conheço os meus alunos, que isso era até uma coisa que eu e o Marquinhos André, a gente estava discutindo
dias atrás, é como você não perder a sua essência de professor presencial através das aulas remotas. Porque o teu aluno te conhece, ele sabe como que você é, ele sabe como é a sua dinâmica de aula. E de uma hora para outra, né? E é aquilo que cativa ele. O que cativa o aluno é a dinâmica que o professor dá, é o incentivo que o professor dá, é o acreditar que o professor dá, e de uma hora para outra isso foi tirado dele. Então, às vezes, eu fico até preocupado assim, do termo novo. Eu acredito que a gente está vivendo um período excepcional, que, a princípio, parecia ser um período médio, e o que tem sido mostrado cada vez mais que vai ser um período longo, porém excepcional. E eu não quero que a gente tenha que voltar para o ensino presencial, tirando que é o essencial da criança, que é a questão da interação. Se a gente for parar para analisar os protocolos de retorno, é assustador para a criança da educação infantil, principalmente, porque é uma coisa assim, você tá talhando a criança todinha. Ela vai para um espaço igual ao robô e ela vai ter que voltar para casa igual ao robô. Isso para a criança é muito punitivo. Leandro, Principalmente na nossa área, né, Leandro? Verdade. Né? E aí, Marcos? E pegando o que o Leandro falou, a gente vê que a gente tem realidades completamente diferentes, né? Na minha realidade aqui das escolas privadas, as primeiras coisas que a gente começou a ver é que algumas escolas estavam muito bem equipadas com a equipe de TI para que pudesse dar um suporte. Vamos fazer agora a Microsoft Teams, tá, beleza. Toda a equipe de TI conseguiu encaixar o e-mail institucional de cada aluno já tinha suas equipes bonitinhas para acessar, bastava eu entrar na plataforma e seguir com as minhas aulas. Eu tenho escolas que eu tenho que entrar ao vivo toda semana, tem escola que eu tenho que ficar mandando as videoaulas, e eu tive que criar um e-mail institucional só para esta escola específica, para a gente começar a receber alguns materiais. E uma coisa que a gente tem que parar para pensar, o que a gente pode fazer, como o Leandro falou, para a gente manter a nossa essência da atividade física, do exercício físico, de pensar na molecada em casa, parada, nesse ambiente, a gente não conhece muito bem a realidade de cada família. Então, na hora de eu planejar alguma coisa, eu comecei a pensar assim, se eu planejo algo que eu sei que meu aluno teria uma dificuldade muito grande em executar, talvez eu não estaria abraçando todo mundo naquele momento. A gente sabe que é muito difícil abraçar todo mundo. Porém, naquele exato momento onde eu começo a pensar em planejar, eu comecei a ter uma estratégia assim. Tanto no ao vivo quanto na videoaula, eu vou começar a passar 10 atividades por aula. Parecia uma loucura, mas eu comecei a chamar assim, top 10 brincando em casa. Top 10 na outra semana jogando em casa. Ou top 10 brincando em família. Top 10 mexa-se em casa. Esses materiais eu tenho disponíveis depois para mandar para as pessoas que estão aqui presentes. Como eu já coloquei ali no chat, com o meu Instagram, meu e-mail, daqui a pouco eu coloco para a galera acessar e a gente trocar. Inclusive, se vocês tiverem também, a gente está sempre trocando figurinha, que as ideias são super bem legais. Mas também muito me preocupa essa orientação para os alunos mais velhos, se eu pensar numa turma de Fundamental 2 e médio, em orientações à distância. Isso me incomoda muito. Como eu já falei uma vez com algumas famílias, alguns coordenadores, imagina se eu estou numa academia e eu não tenho profissional algum naquela academia, mas tem um monitor, uma televisão que o cara está lá na China, por exemplo, me dando exercício por ali. Como é que eu vou executar esse exercício sem a presença? Então, a gente começou a tentar se adequar para que o aluno pudesse estar em casa praticando alguma coisa, estivesse brincando em família, e aí eu comecei a usar algumas estratégias, que eu até vou adiantar alguma coisa aqui, o Leandro, de repente, pode complementar. Quando eu comecei a falar, por exemplo, dessa brincadeira em família, o que eu poderia colocar para aquele aluno pudesse brincar no momento de pandemia, onde às vezes nem esse material ele tinha em casa? Se eu falar assim, olha, vou precisar de tantas tampinhas, vou precisar de tanto... O que ele tem em casa? A galera não estava nem saindo de casa, a gente estava preso dentro de casa. Então, nesse momento, construir tabuleiros africanos juntos em casa, em família, foi super bacana. Quando eu passei a videoaula do Xicima, quando eu passei a videoaula do Flongodô, quando eu passei o labirinto africano, borboleta, eles começaram a entender que as famílias poderiam, nesse momento de pandemia, estar juntos. Esse foi o momento em que os pais, que eram muito mais ausentes por questões de trabalho, eles estavam muito mais próximos dos seus filhos, inclusive eu. Trabalhava manhã,
tarde e noite. A André sabe essa loucura também, Leandro, da gente trabalhar em trocentos lugares, inclusive à noite, e chegar em casa 10 e pouco, 11 horas da noite, e eu ver meus filhos na hora de dormir. Hoje eu estou 24 horas com ele, estou tendo essa bênção de você ter o trabalho remoto, o trabalho home, de você ficar em casa, é um desafio? É, mas eu não posso dizer também que não foi algo positivo para poder ter contato e ver as primeiras palavras do menor e começar a entender. Mas quando eu comecei a colocar brincadeiras em família, onde eles pudessem fazer juntos com a supervisão dos pais, a família que abraça, a gente tem um retorno muito positivo. A família que continua considerando a educação física como uma matéria irrelevante, ela vai continuar achando isso no presencial, quando ela não entrega atividade, quando não entrega trabalho. Eu tenho uma apostila aqui para vocês verem. Para quem conhece, isso aqui é o sistema Conquista Positivo, para quem é profissional de educação física deve saber que é um antigo positivo. A nossa grande luta era que a gente tivesse um material didático para a gente. E aí, na hora que a gente tem um material didático, FTD tem, Moderna tem, Conquista tem, o Eleva que não tem, já discutiu sobre isso aqui. Mas já que a gente tem, vamos aproveitar esse material didático e mostrar que a educação física tem conteúdo, né, de alguma maneira. Que eu acho que é o importante para a nossa profissão agora, mostrar que a gente tem realmente o caminho teórico e prático de algumas maneiras, né? Isso aí. A gente tem sempre que ter, né? A gente vai vendo aqui, né, as questões que vão sendo colocadas são as questões que a gente está falando e são realmente demandas de todos, né? Não importa onde estejamos, no público, no privado, claro que temos realidades diferenciadas, né, em alguns momentos, mas a aflição do professor, né, como atuante, porque é o que vocês acabaram de falar, nós, além de o ser humano já ser muito presencial, nós da área de educação física somos mais ainda, né? Nós somos presencial, o toque, né? O pegar, o falar. Então, isso foi muito gritante para a gente. E aí, assim, o Marcos acabou de falar, se no presencial, muitas vezes, nós não tínhamos, né, o acesso, o comprometimento do aluno ou da família, a gente não consegue, é o que eu estava falando aqui, a gente não consegue atingir, né, esses 100% nunca. Até porque nem acho que é o objetivo do ser humano, né, atingir esses 100%, verdade, que a gente nem tem essa perfeição, a gente tenta chegar ao máximo. E aí, como que vocês estão vendo, né, todas essas ações que vocês falaram, né, essas novas plataformas, os modelos de como passar a atividade, como que vocês estão vendo um fato que preocupa, né, a todos nós, e aqui pelo chat eu percebo que também preocupa, é sobre essa evasão, né, dos alunos, não atingir aqueles alunos, né, que a gente sabe que tem uma turma de 60 e 10 estão participando, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim com o olhar, né, da realidade de cada um de vocês, porque eu penso que é o que eu estava falando, não dá para a gente atingir a todos, a gente vai tentando buscar o melhor que a gente pode. E aí, como que vocês veem isso? A escola é um espaço caro, né? Principalmente a escola privada, né? E assim, a questão da evasão, principalmente na educação infantil, ela se dá porque aí entra na questão do conceito. Do que você acredita? Você acredita que a escola é um espaço transformador? Então você vai fazer esse investimento, você vai para o sacrifício, você vai tentar manter o seu filho numa escola privada. Se você não consegue, e a lei te dá esse respaldo, você pode tirar e matricular no ensino público, porque é oneroso. Tem muita gente que está perdendo emprego, tem muita família que está passando por dificuldade financeira, e estou falando aqui da minha realidade de Barra do Piraí, da escola particular onde eu trabalho. Aconteceu isso principalmente na educação infantil. Os pais tirarem as crianças das escolas privadas daqui do município e colocar na rede pública. E, pasmem, pessoas que trabalham no meio político também, que as crianças estudaram na escola particular, tirou para colocar no ensino público. É o que eu falei, vai na questão de que, você acredita? Eu mantenho meu filho na escola privada, ele está estudando, ele tem 4 anos, ele
da educação infantil, e eu vejo o empenho que a professora dele tem, ele tem atividadezinha das aulas de educação física, de música, de ensino religioso, de inglês, e assim, eu fico às vezes, eu pego o livrinho dele didático, e às vezes fico pensando assim, poxa, se eu tivesse tirado ele lá desde março, olha quanta coisa que ele aprendeu, mesmo. A gente não pode esquecer, gente, que a gente está num período excepcional. Estamos num período excepcional. Então, assim, meu filho está tendo 2 entradas por semana de 40 minutinhos só para fazer atividade com a professora. Uma é importante, que ele mantenha o vínculo com a tia dele da escola. É importante para ele não esquecer dos colegas da escola, porque o que está acontecendo muito, principalmente na escola pública onde eu trabalho, das crianças às vezes não reconhecer o coleguinha de turma, principalmente, né? Você imagina o maternal. O maternal entrou e voltou e, infelizmente, não teve não teve aquele período de se ambientar a escola, porque mês de fevereiro é só choro. Quem trabalha com educação infantil, primeira turma, sabe. É uma criança... Gente, não tem condições de voltar. Eu vou sempre frisar isso. Você imagina criança se adaptando na escola, uma agarrada na perna do professor, o professor de educação física às vezes causa aquele impacto, porque muitas das crianças não têm aquela referência masculina, então a criança vê o professor, começa a chorar, então existe um processo de você se aproximar da criança, da criança acreditar em você, criança confiar em você e da criança rir para você. Isso demora 2, 3, 4, 5 meses, entendeu? Então, voltando lá no início, né? Essa questão de evasão. Passa basicamente pela questão financeira. E existem alguns trâmites legais da educação infantil que eu não me recordo agora, mas a criança está respaldada. Ela tem um percentual mínimo, acho que de 60% de frequência, mas são alguns detalhezinhos que esse ano você pode ter certeza que até dezembro vai se abrir um precedente para a gente seguir para o ano letivo de 2021. Leandro, perfeito, cara. O que você colocou agora só pensar nos comentários que a gente está vendo aqui no chat, né? Eu deixei ele aberto aqui para poder acompanhar sobre tantas dificuldades que os profissionais estão colocando, e uma das perguntas que aparece aqui para a gente é a questão de avaliação, né, Leandro? Pensar como é que a gente pode avaliar. E foi tudo um experimento para a gente tentar aprender e reaprender e ficar dando cabeçada para ver se a gente conseguiria atingir. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar, quando a gente estava no presencial, quais são as características e necessidades de cada aluno da faixa etária? Quando você vai trabalhar com público infantil, quais são as características e necessidades? Qual é a principal característica e necessidade? Se a gente percebe que eles são um público de uma característica específica, existe necessidade para aquele grupo. Quando eu falo de Fundamental 2 e médio, principalmente um outro público. Então, quando eu penso nisso, vamos tentar lembrar do presencial. A gente tem que dar o braço a torcer, que com pouco tempo que nós temos de aula de educação física por semana, que são raríssimas escolas que o aluno tem mais de 2 tempos de aula, como a gente viu no Colégio São Bento aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o camarada tinha, pelo menos há um tempo atrás, 3 encontros com educação física. Ele tinha uma aula no campo, uma aula na piscina e uma aula na quadra. A gente está falando de uma realidade de São Bento. Mas a gente for pensar nas nossas realidades, que não é a minha, com 2 tempos de aula no Fundamental 2 e médio e 1 tempo no primeiro ou quinto ano, eu estou ensinando aquele aluno a jogar alguma coisa, ele está aprendendo a conhecer alguma coisa. Quando eu penso que eu não tenho tanto tempo para isso, imagina isso agora de maneira remota. Então vamos tentar pensar. Essa geração que nós temos hoje é aquela geração que a gente chama de geração miojo, né? Que é tudo muito instantâneo, né? Tudo é 3 minutos, né? Tudo com 2 minutos, geração miojo. Então quando a gente pensa nessa geração miojo, que é a geração do TikTok, as minhas avaliações do primeiro ao quinto ano, por exemplo, eu tinha esse mês institucional, onde eu fiz o feedback pelo Google Classroom, antigamente com os pais, onde eles acessavam o material por ali, as minhas videoaulas, e eles podiam mandar um desenho da brincadeira que ele mais gostou, daquelas passadas de maneira remota. Eles poderiam tirar uma foto brincando daquilo ali em família ou sozinho, daquela atividade que eu passei, para saber se eles estão acompanhando alguma coisa. Poderiam fazer um vídeo. E o que eu recebi de vídeos feitos no TikTok, por exemplo, do aluno fazendo aquilo ali, foi uma realidade muito bacana que nos ajudou. Agora,
Lembrando que você está dando aula, às vezes, ao vivo, e você está vendo a carinha do teu aluno ali com o microfone desativado. E muitas das vezes o vídeo desativado, você não sabe se está falando com as paredes ou está falando sozinho, né? Para alguém, ou tá alguém. E quando a obrigatoriedade que a escola tem? Uma escola que eu trabalho falou assim, câmera obrigatória ligada. Eu adorei essa implementação da escola, porque eu não fico mais sozinho, eu estou olhando para a carinha de todo mundo me olhando. Bolados ou não, estão me olhando. E aí, na hora que eu passo uma atividade para o sexto ou nono e médio, eu comecei a investir em assuntos que eu sabia que a família do lado ia começar a ficar de ouvido. Quando eu comecei a falar sobre frequência cardíaca, quando eu comecei a falar de obesidade, comecei a falar de IMC, falar de exercício físico e falar sobre o sistema nervoso central, periférico, falar da anatomia humana, mas aquela coisa muito simples, que fossem aulas, né, muito mais instrutivas para eles, para que eles pudessem ficar acompanhando alguma coisa de lado, e o retorno foi legal. E quando a gente fala aqui nas perguntas da galera sobre como é que faz esse acompanhamento, evasão escolar, gente, mais do que nunca, a orientação educacional da escola teve que trabalhar muito esse ano. A orientação educacional faz todo esse controle. Inclusive, professor, zera lá a presença da fulana no sistema lá, porque já está até em conselho tutelar. Aí a gente começa, botar em conselho tutelar. Então, pessoal, se a gente tem aquela faca e o queijo na mão, que a gente tanto quis, de fazer um trabalho teórico também de qualidade, sabendo que a gente é muito mais prático do que teórico, mas que a gente queria investir, vamos tentar investir em temas, por exemplo, que eu anotei aqui para vocês. Oficina, por exemplo, os menores, de bolha de sabão. Olha o tema, como é que ele é bobinho, simples, mas que deu muito resultado. Eu fiz um vídeo para eles, de outras aulas eu dei ao vivo, e o tema era brinquedos que enfeitam o ar. Isso é filosófico, né? Brinquedos que enfeitam o ar é um tema filosófico lindo, e nós passamos receitas de usar o sabão com a água, a glicerina, o próprio açúcar, pegar um líquido de milho que vende, e a gente consegue fazer aquelas bolhas gigantescas, e a experiência deles assim foram incríveis. Então são algumas sugestões que a gente acaba colocando para vocês, de cara em família, mas também utilizando todas essas técnicas que nós conhecemos de jogos e brincadeiras para os alunos fazerem. E a última dica, antes do Leandro poder acrescentar para a gente, lembra daquelas brincadeiras que a gente vê que as crianças fazem muito no recreio? Eles fazem desafio da garrafa. Lembra disso, para quem está assistindo? Joga aquela garrafinha, aquilo ali gira e cai em pé. Quando eu comecei a passar tabuleiro, eu falei assim, por que eu não posso passar um tabuleiro e, ao mesmo tempo, investir nessas brincadeiras que eles gostam? Falar de oficina, por exemplo, de Beyblade. Os moleques ficavam grudados na tela aqui, que eles queriam saber como é que fazia Beyblade de maneira reciclada. Então é tentar investir e que a gente chegue com ideias sugestivas, ideias legais, e fazendo um tabuleiro onde o jogo da velha não precisa ser só um jogo da velha parado e jogando as peças. Eles podem jogar a garrafa cai em pé, e eles colocam justamente aquilo ali. Técnicas de matroginástica ou macroginástica, aquela ginástica ou exercício entre pais e filhos, são técnicas que estão dando um resultado muito interessante também. Muito bom. E aí, vamos falar? continuar então nesse... Não, vamos continuar nesse link das ações, né? Porque é uma coisa que todos nós, professores, adoramos ouvir, porque a gente discuta uma atividade, dali a gente já coloca na nossa realidade, pode construir, reconstruir, essa troca é muito bacana. Então, Leandro, vamos continuar aí vendo essas ações melhores, né, para a gente tentar chegar à casa desse aluno e dessa família. Dando continuidade à fala do Marcos, entrando na realidade do Estado, assim, quem é professor do Estado que está assistindo aqui sabe que existe uma discussão grande sobre a construção do currículo mínimo, né? E eu acredito que é uma boa oportunidade também de colocar em prática, pegando a questão da saúde. Acho que a gente tem que pensar que as crianças e os adolescentes elas tiveram uma diminuição drástica do gasto de energia corporal. Principalmente aquelas que não estão saindo de casa por maneira nenhuma. Então, como que a gente pode abordar isso? Como que a gente pode fazer esse tipo de trabalho? Eu vi alguém fazendo questionamento sobre as brincadeiras cantadas. Excelente opção para o ensino fundamental. Isso vai de encontro com o que eu falei anteriormente. Se você tem a sua turma, se a sua turma te conhece, porque um dos grandes desafios do professor de educação física na aula presencial é você tirar a hegemonia do esporte.
Quando a gente fala de hegemonia do esporte, não quer dizer que o esporte ele é demonizado. É só você dar o espaço justo para todos os temas. Então, por exemplo, se você consegue fazer, isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia, isso às vezes demora 1 ano para acontecer, mas você tem que ter uma posição firme. Então, se os seus alunos te conhecem, sabem que você está passando aquele conteúdo, e como o Marquinho falou, é um conteúdo que vai aprender, não é somente praticar, aquilo vai ser algo significativo para você. Você pode pegar um brinquedo cantado, botar para uma turma de 5º ano que eles vão fazer. Eles vão fazer porque você está ali orientando para eles, você está ali explicando para eles, e eles vão realizar. Eu tenho tido sucesso com um brinquedo cantado, porque na escola particular, desde junho, do meado de junho, eu entrei no formato de videoconferência, eu faço mais ou menos 40 minutos de aula com os alunos, coloco, tem dia que eu não coloco, e turma de 5º ano, 4º ano pede, e hoje não vai ter brinquedo cantado para a gente fazer, não. Quer dizer, o retorno que a gente vai tendo. E assim, dou aula aqui, vocês estão vendo que eu tô na minha sala, é onde eu consigo tentar realizar um plano de aula, fazer uma atividade, é aqui que eu estou dando minha aula de videoconferência para eles. Voltando para o Estado. Tenho trabalhado tema como lazer. Eu acho que é um momento que a gente precisa incentivar os alunos a fazerem a leitura, a ter um olhar crítico do que está acontecendo. Eu tenho trabalhado muito a questão do tema lazer no ensino médio, indagando os alunos se ele conhece no município dele locais de lazer gratuito, o que é lazer ativo, lazer passivo. Será que para eu ter um tipo de lazer, eu necessariamente tenho que consumir? O que é qualidade de vida? Quais são os fatores que levam ao indivíduo a entender o que é qualidade de vida? Entra na questão da avaliação que o Marquinhos falou lá no início também. Dá a oportunidade do aluno escrever, pede o ponto de vista dele. E aí, o que começou a minha experiência no Estado? O que começou a acontecer? Eu passava um texto grande para você, aquela coisa do erro e acerto. Jogado, de repente, a gente se viu numa pandemia e a gente, com o passar do tempo, a gente vai tentando, o que erra a gente vai tirando, vai ajeitando. Passava, às vezes, um texto para o ensino médio com 3 páginas, um vídeo de 15 minutos. Não funciona, gente. Não funciona nem para a gente. Se pega lendo um texto de 3 folhas sentado em frente ao computador, depois assistindo um vídeo de 10, 12 minutos, comecei a fazer um breve resumo das atividades e sempre deixando uma questão de reflexão no final para ele escrever. Nem que no início vai escrever 3 palavras. Você vai fazendo essa troca com ele. É isso. Por que você pensa assim? Vai acontecer com todo mundo? Não vai, gente. Vai acontecer com 2 ou 3. Só que a gente tem que entender também, principalmente quem está no ensino público, que essa é uma realidade que a gente encontra lá também. Isso não é uma coisa que o ensino remoto está trazendo para a gente. A questão da participação dos alunos, principalmente no ensino médio, que é um desafio enorme, botar a garotada para fazer atividade prática. Esse ano eu tinha colocado uma proposta de trabalhar 2 temas por bimestre. E estava funcionando, infelizmente, veio a pandemia. Era um esporte e um jogo. E tinha iniciado com jogos cooperativos, turma de 3º ano correndo, brincando igual criança, eles se divertindo. E eu sempre colocando a questão introduzindo dentro da brincadeira. Olha a capacidade física que você está fazendo, entendeu? Você não precisa fazer no método só tradicional. Tem outras formas de a gente trabalhar essas valências, essas habilidades. Tudo isso que vocês estão fazendo de forma lúdica, existe outra possibilidade. Você pode fazer no método tradicional, no método mecânico, mas você também pode trabalhar determinadas habilidades, determinadas capacidades de forma lúdica também. E voltando para o ensino remoto. Na educação infantil, palavras cantadas, jogos, brincadeiras. E aí a gente vai entrar, por exemplo, na prefeitura que eu trabalho, você não pode trabalhar conteúdo.
isso gera uma polêmica. Você pode estar em cima dos campos de experiência, dos campos de conhecimento, mas o objetivo final da sua aula não pode ser você vai aprender a cor vermelha, você vai aprender o número 2. Não, você vai ter que fazer um mecanismo, você vai ter que trabalhar isso tudo, mas dar um outro sentido. E aí entra a questão do professor, que a gente pouco falou aqui, né? E o professor? Como é que fica o professor nessa história toda? Tem nego que tá já, a flor da pele, porque manda o planejamento volta, porque às vezes o objetivo, porque como o Marquinhos falou, tem a orientadora educacional, todo mundo tem que fazer o seu papel. Tem o orientador educacional, que tem que manter um constante contato com a família, buscar por que está faltando, e tem o orientador pedagógico agora, que cabe a ele passar o olhar no planejamento, e se na visão dele ele achar que não cabe aquela atividade, vai te retornar, você vai ter que ajeitar. E às vezes o professor de educação física numa escola pega 5, 7, 8 turmas diferentes, entendeu? E às vezes isso pode acontecer com muitos planos de aula. E às vezes o professor já está já numa pilha danada. Então, são vários fatores que se a gente for trocar uma ideia aqui, de um assunto a gente vai puxando o outro, porque a gente vai lembrando de cada detalhe. Quer dizer, estava já falando do conteúdo da educação infantil, já lembrei da orientação pedagógica que faz essa análise. E às vezes na escola particular não acontece isso, às vezes no outro município não acontece isso, no estado não acontece isso, mas tem esses percalços que o professor tem que passar, e isso tudo também interfere na produção do trabalho dele. Leandro, a gente tem já, a André deve saber disso também, experiente na área pra caramba, como é que a gente carrega uma cruz de uma educação física antiga, excludente, que os pais, quando chegam na escola, na reunião escolar, eles já olham para a apresentação do professor de educação física com uma cara de o que vocês vão fazer naquela quadra, que vão excluir o meu filho, que vai excluir minha filha. E aí, agora é a hora da redenção, quando a gente está no momento ao vivo, que eles estão ouvindo você, eles estão vendo a sua videoaula, e mostrar que nós temos conteúdo sim. Num dos materiais que eu estou colocando para a galera no chat aqui, que eu disse que eu vou mandar para eles por e-mail, me chamando lá pelo Instagram, depois também adicione aí o Leandro também nas redes, acompanhe o trabalho da gente. Um dos materiais que eu estou mandando para a galera foi dentro do próprio mestrado em tecnologias na educação, que eu tive que criar um e-book, né? Eu tenho alguns livros físicos aí, mas depois pelas redes sociais vocês podem fazer contato pelos livros físicos, mas esse e-book que tem que ser transmitido de maneira gratuita, bonitinho, né? A apostila foi um e-book com SBN, tudo direitinho, que eu tive que transmitir ali uma sequência didática para a educação física do 1º ao 5º ano, usando a BNCC. Então eu vou ter que usar muito isso aí e começar a pegar. E eu vou lotar os e-mails aí que vocês deixarem para mim de apostilas e materiais que estão me ajudando, que vocês podem fazer uma faxina e tentar adequar para a sua melhor realidade. O muito legal que aqui é a galera colocando assim, e na faculdade a gente se matava na aula de recreação e tal, então vamos usar todo esse recurso que a gente aprendeu na época da faculdade e aplicar de maneira agora adequada, como o Leandro falou, sabendo adequar para a sua faixa etária. E sabe uma dica importante? Eu, professor Marcos, eu sou defensor dos esportes alternativos. Eu sou defensor. Não quer dizer que eu não use os esportes tradicionais. É igual a teoria dos jogos cooperativos. Quando eles falam lá na teoria do Broto que se competir é importante, cooperar é fundamental, ele não diz que a competição é ruim, ele dá os pontos de cada um. Ele fala que é importante, mas cooperar, estar com o outro, não somente contra, é importante. Então, num dos esportes alternativos, eu trabalho com mais ou menos uns 30 esportes alternativos. E desses 30, quantos esportes são brasileiros e nossos alunos conhecem? Quando eu falo das mãozinhas do Zebol, do Sérgio Zacaro, do Rio de Janeiro. Quando eu falo das bolinhas do Mambol, que é de Belém do Pará, do professor Rui Hildebrand. Quando eu falo, por exemplo, do futsac, que vem do Sul. Quando eu falo do sorvebol, que vem de Minas Gerais. Quando eu falo, por exemplo, do tapembol, que vem de Caeté, em Minas Gerais. Só aqui eu tenho 5 esportes nacionais. Meu aluno também pode aprender os de fora. Spikeball, torball, foursquare, crossminton. Numa live que eu fiz com a professora Sandra Sorpreso de São Paulo, ela é dona daquela empresa chamada Clube Raquete.
Eu fiz uma live com ela porque eles defendem em São Paulo que os esportes de rede e raquete poderiam ser as primeiras estratégias de retorno para os alunos maiores, né? Se a gente for pensar no primeiro ou quinto ano, sexto ou nono e médio. Ela me passou uma lista que eu vou passar para vocês por e-mail, quem quiser, um PDF, com 25 sugestões de jogos de rede e raquete e que dali jamais eu conhecia, mais da metade. Mais da metade eu não conhecia. Olha que eu trabalho com mais de 30 esportes alternativos. Ela me passou tanta coisa interessante, inclusive uma criação recente agora, no meio da pandemia, não sei se vocês sabem, chegou uma petequinha nova de badminton, que tem um designer diferente, que é para jogar badminton ao ar livre. Que todo mundo que pratica badminton já jogou sabe que ao ar livre é quase impossível. Marcos, Oi. Marcos, Oi. saiu o Oi. seu áudio. Oi. Então, Você falou tá conseguindo até me a ouvir agora? petequinha, agora sim. Aquela Até a peteca do petequinha nova com badminton, design. a petequinha do badminton tradicional, ao ar livre, ela voa muito, né? Ela não dá para se jogar. Então, o badminton era feito no lugar fechado, no lugar fechado. Então, esse badminton novo chamam de air badminton. Esse air badminton para jogar ao ar livre é uma peteca nova. E os alunos das minhas escolas, eles estão até confeccionando os materiais dos esportes nacionais, fazendo as mãozinhas do zebol em casa e brincando em casa, e eu passando as atividades. 2 bolinhas de mambol, que são 2 mangas. Ele criou mambol porque é manga e bola. Então, jogar soverball, conezinho com a bola do cone virando sorvete. Então, a gente tem estratégias e fiquem tranquilos. Todos que mandarem e-mail ou que me chamarem lá pelo Instagram, Facebook, eu vou colocar aqui de novo, eu vou mandar para todos. Se eu tiver que passar uma noite inteira mandando e-mail para todo mundo, eu vou mandar, porque a gente está aqui para trocar material e está aqui para se ajudar. Eu preciso de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, a gente está aqui só para trocar as experiências da gente, entendeu? Segue aí, André. Isso mesmo, professor. E aí, assim, a gente vai vendo, né? A gente começa a falar, é o que eu estava citando lá no início. O professor começa a falar, vão surgindo as ideias, né? As ações são inúmeras. Realmente, nós precisamos, né? Dessa troca, tanto agora, né? Que estamos vivendo esse momento atípico, mas em qualquer outra situação. É muito bom a gente trocar, porque uma atividade, o Marcos acabou de mencionar aí, atividades regionais. Isso é muito bacana, né? Eu também vi aqui falando que na faculdade brincava muito. Eu agora, nesse semestre, estou ministrando a disciplina de recreação. E, assim, estou tendo que adaptar, né? Estou pegando as brincadeiras, a gente faz uma adaptação, porque eles apresentam para mim pelo vídeo, eles morrem de rir, uns ficam um pouco envergonhados, mas eu falei, olha, estamos aqui, estamos ao vivo. A campanha do não deixe o professor sozinho na tela. Eu venho fazendo isso insistentemente. E aí, gente, olha, eu acho muito pertinente agora a gente dar uma acariciada, né? Tanto em nós, em todos que estão aqui. Vamos falar um pouquinho, o que vocês estão achando quanto ao papel desse professor. Esse professor, né, que foi pego de surpresa, como, né, vocês comentaram nesse início, né, a gente aqui em conversa, né, Leandro e Marcos, antes, falamos também, né, eu comentei com eles que dormimos presencial e acordamos online. Né? Não tivemos um preparo para encarar isso tudo. Né? E ainda tivemos aquela ilusão. Não, 15 dias, vamos ficar afastados 15 dias e vamos retornar. E nada disso aconteceu, fomos mesmo surpreendidos. E nós somos corpo, né, presença, e esse profissional, além de ter que se adaptar a esse modelo novo, né, vivenciando tudo até que o Marcos já comentou. Família, o Leandro também, né, está na sala, a gente também tem filho, a gente tem as nossas demandas familiares que antes, como o Marcos falou, era igual a ele. Eu passava em casa, trocava de roupa, dava uma olhadinha e voltava os horários. Agora nós estamos trabalhando dentro de casa. E aí, como que vocês podem dar, assim, uma palavrinha para esse professor também? Né? Esse professor, ele precisa se capacitar, né? Ele precisa realmente... Qual aparato que a gente precisa ter? Né? É claro que cada um dentro da sua realidade. Né? Eu, como sou do município do Rio, o município tem oferecido muitas capacitações, né? Viabilizando esse acesso mesmo online, né? Mas aí também, assim,
e a demanda desse professor, né? Ele consegue atingir a todos. Esse professor, e o professor que a gente não encontra, né? Um professor, às vezes, muito engessado, não querendo vislumbrar o novo. E o novo é temeroso, claro, mas é tão gostoso quando a gente se permite, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Essa fala voltada para nós, né? Que vocês vão falar e vão refletir, e assim a gente troca realmente. Bem, primeiro a gente tem que sempre frisar que o professor é um dos poucos empregos que você vê fazendo atendimento para 30 clientes ao mesmo tempo, 40 clientes ao mesmo tempo, 50 clientes ao mesmo tempo, e isso não fugiu da realidade remota. O professor não parou, eu não tive recesso na escola particular, eu estou trabalhando desde março sem parar, porque, como o Marquinhos falou, teve algumas escolas que deram recesso de 15 dias, da sexta-feira 13, que entrou a segunda, dia 16, até o dia 30. Então, assim, na escola privada, eu estou trabalhando desde 31 de março até hoje. Não é nada, são 24, 25 semanas já que anteriormente seria até junho, seriam apenas 5, 6 semaninhas. A gente já está entrando para a 24ª, 25ª, daqui a pouco a gente já tá em outubro. E essa questão de dar aula em casa para o professor é muito complexa porque você tira o direito de ir e vir da sua família que está dentro de casa. Por exemplo, eu não tenho um quarto para poder dar minha aula. Então, eu teria o quarto do meu filho, só que o quarto, eu não vou tirar o espaço dele, onde ficam os brinquedos dele, fica as coisas dele, fica a bagunça dele, para eu poder dar minha aula. Então, nesse momento, minha esposa saiu com meu filho e foi para casa da minha sogra, porque meu filho gosta de estar passeando, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está fazendo esse trabalho remoto e às vezes a gente, naquela coisa de querer fazer um trabalho bem feito, a gente às vezes desconsidera a realidade, como a Andrea falou, que está em nossa volta. Eu não posso ser grosso com o meu familiar, entendeu? Dentro da casa dele, eu não posso falar para ele não andar dentro da casa dele porque eu estou dando aula. E já aconteceu do meu filho invadir a videoconferência. E assim, se a escola reclamar, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não vou falar para o meu filho, saia daqui. Para uma criança de 4 anos, que para ele quer ver quem está do outro lado lá, papai está dando aula para quem? Quem são aquelas pessoas que estão do outro lado da tela do computador? Então, assim, voltando à questão da carga emocional do professor, tá pesado e o professor, como a Andrea falou, quem não tem habilidade com o computador tem que buscar, isso é uma aflição. Isso é uma aflição para o professor, principalmente para o professor que não tem conhecimento, porque ele se sente inferiorizado e isso dificulta mais a questão da aprendizagem, a questão de ele estar aberto. Às vezes ele não consegue aprender porque ele já criou um bloqueio. Ele fala assim, pô, eu não consigo digitar um arquivo no Word. Como é que eu vou entrar na plataforma? Como é que eu vou usar o Google Meet? Como é que eu vou gravar uma aula? E as escolas particulares do município do Rio têm oferecido muito suporte. O Estado é muito complicado falar, entendeu? Porque às vezes tem um investimento, só que o investimento talvez não esteja sendo direcionado para o lugar certo, né? Aí a gente vai entrar na questão da valorização do professor. Professores, vamos nos unir, professores. A gente está sustentando, a gente sustenta essa criançada toda. Imagina se os professores não estivessem dando aula remota, entendeu? Com todos os poréns, como que essas casas iam estar esse ano, nesse momento. Então a gente precisa estar forte, a gente precisa se unir. Professor junto com o professor não derruba professor mão com professor. Então, no Estado vai ter um investimento agora em computador para a escola, entendeu? Umas coisas assim que, beleza, o aluno precisa ser avaliado, o aluno não tem condições de não ter um computador em casa, não ter celular em casa, o acesso é restrito, tem muita dificuldade, entendeu? Mas, às vezes, o investimento do setor público, aí a gente não está falando
do funcionário público, a gente está falando de quem faz a gestão, de quem pega o dinheiro, de quem direciona, que isso é uma pessoa física, ela está apenas representando o Estado, o município, e às vezes esse investimento não é certo. Enquanto que no privado, para você, a escola te oferece, mas de 5 ações que ela te oferece, uma é gratuita e 4 você tem que pagar. E assim, as pessoas nesse momento de pandemia estão cortando tudo que dá para cortar. Eu, esse mês, na escola particular, eu tive minha carga horária reduzida, porque eu dava treino, eu dava aula e dava treino. Então, baixou meu salário em 40% mais ou menos, entendeu? Mas eu tenho minha matrícula do município e tenho minha matrícula do estado. Você imagina se eu tivesse só dando aula fiel. Porque, assim, um princípio que eu carrego comigo é que a minha aula de educação física é linear. Não tem maior para o ensino público, menor para o privado. Eu tento oferecer o melhor sempre nas instituições que eu trabalho. Aí você vê, é meritocracia? Eu tive a meritocracia? Não, perdi. Mas eu tenho que entender que eu tenho um filho para criar, tenho conta para pagar, entendeu? Mas vou continuar dando o meu melhor, mas já perdi. Isso já altera o sistema, a cabeça do professor. Imagina se eu tivesse só o meu salário de professor da rede privada. Caramba, perdi R$400. E agora? Como é que eu vou fazer para repor isso? Aonde? Se determinadas atividades físicas ainda já não estão liberadas e pelo andar da carruagem não vão ser liberadas tão cedo. E aí, como que faz? São vários fatores que interferem. Leandro, só me permita um comentário para acrescentar para a galera que está assistindo. A gente vê que todo mundo que está colocando aqui no chat, né, sobre as angústias, né, as agonias que nós temos, as inquietações que nós temos, a gente vê que é de todo mundo. E como o Leandro falou, o professor tem que ir para ajudar os outros. Eu sempre fui muito criticado na faculdade que eu trabalho, eu já vou completar 16 anos nessa universidade, que eu passava para os meus alunos, ainda passo um DVD chamado Tudão da Recreação. A Andrea, como falou que atua com recreação também, nessa universidade também com 16 anos com recreação. Alguns livros pela WK Editora, pela Fontoura, pela Sprint. E todo mundo criticava o Tudão da Recreação. E muitos professores falavam assim, mas ficar dando isso aí de mão beijada para os alunos, que nesse DVD tem mais de 1000 músicas para a escola, os melhores jogos cantados que tem nesse material. E o que o Leandro falou, se eu proporcionar um melhor atendimento para aquele meu aluno graduar, aquele graduando lá, quando ele for lá para fora, é um grande candidato a dar aula para meus filhos, o filho do Leandro, por exemplo. E aí, quando eu começo a negar material, como eu falei para a galera, eu vou mandar material para quem pedir. Se alguém mandar um e-mail para o Leandro, ele tiver algo para acrescentar, ele vai mandar, a gente vai trocar, porque amanhã, a nossa categoria, você pode estar dando aula para minha sobrinha, para meus filhos. Então, eu não estou aqui para ficar escondendo nada de baú, é para a gente poder oferecer material, o que eu puder mandar, a gente vai mandar. Uma coisa, como a Andrea perguntou, e que me fez muito bem, eu não sei se as escolas que todos aqui, dos 128 participantes mais ou menos aqui com a gente, eu não sei se as escolas de vocês, eles possuem a aula de LIV, né, que é o Laboratório de Inteligência de Vidas. Quem quiser e pedir especificamente do LIV, eu mando um e-mail para vocês com todos os PDFs da aula de LIV, que é o Laboratório de Inteligência de Vidas, que lá, primeiro uma leitura para mim, me fez uma consciência diferenciada de pensar no ser humano de uma maneira mais holística, mais generalizada e pensar nas suas emoções dentro da escola. O tanto se falou de inteligência socioemocional agora com a BNCC. Então, acho que é um lugar que a gente poderia levar agora também esse bate-papo, porque toda aula de LIV que eu possa olhar lá um PDF, me tira sugestões de um vídeo. Muita gente escreveu aqui que trabalha com videoaulas. Muita gente trabalhou aqui com brincadeiras regionais que nós falamos e tivemos a Semana do Folclore, agora dia 22 de agosto. Eu dei uma aula sobre brincadeiras por continente. Eu tenho até esse livro aqui, não é jabá não, tá, gente? Que não é livro meu não, tá? É só sugestão. Esse aqui, ó, Jogos de Todo Mundo, da Ciranda Cultural, fala de jogos por continente. Esse livro aqui, eu tenho ele PDF, só que ele está em inglês em PDF, não tem em português. Eu posso mandar esse livro, vocês vão ter sugestões de brincadeiras até para a Oceania, muitas africanas, da Europa, América do Norte, América do Sul. Então, a gente vai ter muita sugestão bacana de atividades. Então, as atividades de LIV me fizeram repensar minha prática profissional nesse momento de pandemia,
porque as aulas de Live trabalham com a questão socioemocional. E quem já fez aí uma pós, um curso de socioemocional, sabe que eles defendem muito a questão da educação emocional e da educação socioemocional. Quando eu falo da emocional, está muito ligado à minha educação emocional, aquilo que eu consigo lidar. E quantos profissionais que estão aqui, da gente, precisou de um carinho, de um afago aqui também nesse momento de pandemia? De chegar e falar assim, não estou dando conta, não está dando. O Leandro perder 40% de um salário com o filho para criar, a gente sabe que é um pouquinho a menos no mercado, é ser um pouquinho mais contido na hora de comprar as coisas no mercado. Eu também tive uma descida, a André, que trabalha com ensino superior, sabe, algumas faculdades, matérias que eram de 3 tempos, passa para 2. E aí algumas faculdades falaram assim, desse terceiro tempo que a gente está te tirando, a gente vai te pagar 20% desse tempo. Tá bom, então me dá meus R$10, então, desses 20% desse terceiro tempo, porque R$10, o que é pagar R$10, assim, para a gente pensar nesse momento? Então, assim, eles estão tirando de tudo que é lugar, a gente entende os dois lados, né, do empregador e do empregado, porém, tá batendo muito na gente. Então, o que eu posso fazer é disponibilizar no meu canal no YouTube? Quem está adicionando o canal do YouTube está vendo que tem vídeos lá, mas eu tenho trocentos mais vídeos lá que não estão públicos, que são para as escolas, estão como não listados. Então, eu tive que aprender técnicas de YouCut, InShot, para tentar trabalhar. Quem trabalha com Active Present é muito maneiro, que o Active Present você consegue gravar a tua carinha aqui embaixo, né? Então tu dá teu slide e tu fica com a tua carinha aqui embaixo, quadradinha, dando a aula, parece um youtuber, né? Eu tô me sentindo muito youtuber agora, eu tô muito blogueirinho agora, eu tô muito design agora gráfico, eu tô muito fashion com esse negócio de internet. Mas galera, o Live, Inteligência de Laboratórios de Vida que nós temos, está dando um resultado muito legal e eles te dão técnicas de vídeo, como as pessoas falaram aqui. Trabalhem com vídeo, trabalhem com atividades que a gente pode fazer de videoaula para poder abrir uma reflexão. E não esqueçam sempre que as famílias estão vendo a nossa aula, eles estão sabendo, então mostrem conhecimento e mostrem conteúdo também nesse momento que a gente puder. Eu abri aqui o material no meu Drive que eu falei, eu vou ter que fazer uma seleção de apostilas para vocês que o Drive, a gente vai colocando e a gente vai ficando viciado em Drive, né? A gente quer comprar Drive, a gente quer comprar espaço. Então, olha só, uma listinha que está aqui na minha mão, essa listinha aqui foi a listinha que a professora Sandra me passou. Tudo isso aqui são esportes de rede e raquete que eu jamais sabia que existia todos esses. Então, como é que eu trabalho, por exemplo, com tamborel com os meus alunos, né? A gente pensar na cultura africana do tamborel, parece um pandeiro para jogar um tênis na praia. Então, existem algumas coisas interessantes que a gente pode pensar nesse momento. Como a gente está aqui em 11h13 agora no meu computador mais ou menos, 11h15 aproximadamente aí ver que a André possa talvez conduzir a gente aí com algumas reflexões, o que ela quiser tratar com a gente agora, algumas perguntas, mas infelizmente a gente consegue atender tudo, né? Mas a gente vai ter o maior prazer de atender, talvez no particular, algumas angústias aí, se a gente não respondeu, coloca pra gente aí no e-mail, no Instagram, que a gente vai responder vocês. É isso aí, Marcos. Só a gente, né, arrumando um pouquinho os assuntos, o que a Joselma comentou aqui é uma coisa muito importante, né? Nós não vamos conseguir crescer se a gente tiver um pensamento egoísta, porque a troca é tudo, né? Perfeito. Então, muito pertinente esse comentário, porque é o sentimento que a gente precisa ter, né? E nós, de educação física, às vezes vivemos no próprio presencial uma discriminação dentro das escolas, né? Quando você se coloca, quando você mostra o conteúdo, quando você... Então, assim, né, como o Marcos falou, a gente quando está na graduação ensinando esses profissionais, né, a saírem no mercado, colaborando com eles um pouco, eu sempre comento isso, né? Eu amo a minha profissão e nunca vi a minha profissão assim, foi isso, foi aquilo. Eu acho que você tem que se pontuar, né? Você é essencial naquilo que você pontua. Eu vou buscar o conhecimento quanto professor, porque eu amo aquilo que eu faço e isso eu vou perpetuar, né? Eu vou passar, é tão bacana. Olha, eu aqui estou conversando com Leandro e Marcos, dois profissionais assim excelentes de competência. Quanta coisa já estou aqui, né, borbulhando na mente. Quando acabar, já vou procurá-los para a gente trocar mais um pouco. Quantos profissionais estão colocando ideias maravilhosas aqui? E isso, gente, é cuidar, né? Passamos por uma pandemia, estamos passando aí, eu falo passamos porque o boom mais forte, né? Graças a Deus já foi. E aí, se a gente também não aprender, né? Que eu acho que o que deixou muito para a gente é isso, cuidar de si
é cuidar do todo, né? Cuidar de todo mundo. Então, quando às vezes nas reuniões da escola, a gente fazia as reuniões, era só para bater papo. O que você está sentindo? O que esse profissional está sentindo nesse momento? Uma coisa agora que eu queria que vocês falassem assim, só um pouquinho, já até comentaram, mas para a gente frisar, que o Marcos, ou os dois já comentaram, que a gente agora está entrando na casa das pessoas, né? Nós estamos entrando na casa desses alunos. E aí, como que vocês, até o momento, qual foi a experiência que vocês tiveram em relação à família, né? Essa família foi atuante, essa família teve esse papel. Já comentaram alguma coisinha, mas vamos falar só um pouquinho dessa família, né? Diante de toda essa demanda. Como que vocês, com o olhar de professores, viram a atuação dessa família? Né? É atuante, não, sofrida, comprometida? Só rápido para a gente começar a ir para os caminhos finais. Bem, como o Marquinhos já tinha falado anteriormente, tem as famílias que se comportam presencialmente, elas mantêm o mesmo ritmo no ensino remoto, né? Por exemplo, eu não sei se acontece com o Marquinhos ou com algum professor que dá aula na rede privada. Tem um aluno que não deu retorno de atividade. Desde de março, abril, dá retorno de uma ou duas atividades por e-mail, da brincadeira, mas se tem uma coisa assim que a gente pode falar de positivo, principalmente para quem gosta daquilo que faz, eu gosto de ser professor de educação física. Eu tive professor rola-bola no estado, sou aluno da escola pública, tive professor de rola-bola no estado, do 6º ano do ensino médio. Tenho pouca lembrança do meu professor de 1º ou 5º ano, acho que era professora de turma mesmo que dava aula de recreação. E assim, desde que eu me formei professor e me identifiquei, porque quando eu entrei para fazer educação física, eu não pensava em ser professor de escola, foi a partir dos estágios supervisionados no Colégio Antônio da Silva, em Nova Iguaçu, professor Costa. Foi ali que me despertou interesse em ser professor de escola. Eu tenho um compromisso pessoal, é o meu compromisso pessoal, sempre dar uma boa aula. Então, quando uma família retorna um e-mail dizendo que aquela atividade foi uma tarde feliz em família, isso para mim, isso é uma coisa que eu sinto que infelizmente eu não consigo repassar isso para vocês. Mas diante de tanta dificuldade, de tanto peso que a gente tem enfrentado, quando a família dá o retorno da atividade positivo que ela fez e ela te agradece, obrigado, professor Leandro, pela atividade, foi uma tarde muito feliz, eu fico pensando assim, poxa, se fosse um dia normal, a criança estaria na escola, os pais estão trabalhando e não teria esse momento. Então, volto a dizer de novo, qual memória afetiva você vai deixar para o seu aluno referente às aulas de educação física durante a pandemia? Tá? A outra parte, a parte ruim, se o Marquinhos quiser falar, eu deixo ele à vontade, mas eu vou ficar só na parte boa, do retorno bom da família. O retorno foi muito positivo, porque a gente recebe até por e-mail aquelas famílias comprometidas que a gente sabe que está na porta da escola, que está lá e que dá uma força para você. O retorno é sempre muito legal, né? Eu uma vez respondi um e-mail de uma família que sempre assim, são aqueles pais já com uma certa idade, né, mais avançada, com uma filha de 10 a 11 anos de idade, e eles topam tudo, desde a brincadeira da amarelinha africana, das brincadeiras da gente proporcionar momentos de fazer brincadeiras de coordenação motora no chão, de fazer o salto nos quadrantes. E aí eles fazem juntos, ou a mãe está filmando, ou o pai está filmando, e tem um sempre fazendo com a criança. E aí, como eles já têm uma idade mais avançada, eles fazem, daqui a pouco eles vão no vídeo, falam que está ali, mas está com meio palmo de língua para fora, e dão retorno. Mas toda vez que eu receber esse vídeo deles, eu já coloco assim para eles no e-mail. Eu já falei que eu gosto muito dessa família, eu já disse que eu tenho uma admiração muito grande por vocês, então a gente começa a perceber que as famílias também estão muito próximas da gente, porque nesse momento de pandemia deixou todo mundo muito mais sensibilizado. E acredito que as pessoas de bem realmente ficaram sensibilizadas, não aquelas que a gente está vendo lotando aí os bares até agora, todo mundo sem máscara, e eu desde março trancado com meu filho em casa, e falando que de vez em quando ele tem um acessozinho a banho de sol, né? De vez em quando a gente tem que dar um banhozinho de sol ali e voltar, como o Leandro está fazendo agora, a esposa dele levando o filho agora rapidinho ali e volta aí.
olha só o que a gente está passando, mas as famílias estão dando um retorno muito interessante. Então, lá atrás, quando eu falei que eu comecei com os tabuleiros africanos, e minha primeira estratégia no susto foi, aquela sexta-feira 13, que o Leandro falou, quando eu cheguei em casa, duas semanas de recesso, eu falei assim, caramba, e agora? Como é que eu vou mandar esses vídeos? Meu celular, eu boto uma foto e tá dando cheio. Eu faço o quê para botar esses aplicativos todos no meu celular? Eu não vou ficar comprando um celular novo agora, não posso. 2 caras para poder alimentar aqui em casa, 2 filhos. Eu falei, não, deixa eu repensar. Eu fui para as regiões, eu comecei a falar das brincadeiras por regiões. Falei, ó, aula de hoje, tio Marcos vai falar só de brincadeiras da região norte. Quando eu coloquei isso no YouTube de maneira pública, foram os vídeos que mais bombaram. Eu vi que os profissionais também estavam querendo isso também um pouquinho, né? De trabalhar com as brincadeiras regionais. E as famílias abraçaram, porque na hora da minha videoaula eu falava assim, chama teu pai aí, chama tua mãe para assistir com você. Essa ele conhece. Fala com ele da bola de gude, que é da região norte. Olha a perna de pau da região norte. Vamos agora fazer uma viagem para o sul do país. Olha que legal. Na outra aula, chegamos na região centro-oeste. Tinha um mapa na minha aula, pintado a região centro-oeste. Então, olha a cultura interdisciplinar. Porém, o lado negativo que o Leandro falou, nós tivemos, obviamente, casos de eu estar dando uma aula ao vivo, daqui a pouco, do nada, apareceu uma câmera da menina tendo aula lá, o filho, a filha tendo aula, o pai entra, pega o fone, dá licença, professor, encostando a cara assim no computador, sabe? Dá licença, falar com o senhor, olha só, eu estou tentando baixar o boleto para poder pagar a escola, depois a escola vai reclamar que a gente está inadimplente, que não está pagando, como é que eu consigo? Eu falei, pai, olha só, se eu tivesse um boleto agora, eu te mandava com o maior prazer, mas eu não tenho nada a ver com o seu boleto, sabe? Eu tô aqui para poder dar aula para sua filha e tal. Ele, não, só me desculpa, tá? Só me desculpa. O outro que tá gritando com a filha, né, que tem o microfone desativado, o outro que passa atrás só de shortinho que dormiu sem camisa. Então, a gente tem um lado agora negativo no sentido de crítica, de eu entrar no embate com as famílias. Não. E quando eu coloco um vídeo no YouTube e boto só o link nos canais do portal da escola, a gente vê pelo número de acesso se a família está acessando realmente ou não, né? Quando você vê que tem um baixo acesso, você viu que praticamente a galera passou diante daquela tua aula daquela semana que você fez com o maior prazer, né? E muitos comentários de amigos aqui do lado falando sobre brincadeiras recicladas. Teve um amigo aqui que depois, se ele estiver ao vivo com a gente ainda aí, falando sobre o lado da educação física e natureza. Isso é de uma sensibilidade, sabe? De uma. Então, acho que cada um de vocês aqui estão fazendo já um trabalho maravilhoso. A gente está aqui para eu escutar com vocês no chat, escutar Leandro e André e a gente trocar. Mas eu acho que teve muito mais ponto positivo do que negativo. Com certeza. E aí, professores, vamos agora para fechar, né, esse caminho do fechamento do nosso bate-papo. Como que vocês acham que vai ser daqui para frente, esses novos caminhos? Como vocês vislumbram? A gente não pode, claro, né? A gente não está aqui prevendo o futuro, mas a gente pode. Como que vocês imaginam? Porque assim, vamos, se Deus quiser, né? Vamos voltar para o nosso mundo presencial em algum momento, né? De forma ativa. Mas esse modelo remoto, vocês comentaram mesmo, né? Foi um aprendizado tão grande, né? Tivemos que nos reconstruir, aprendemos, né? Do lado bom, do lado ruim, de forma imposta ou de forma natural, aprendemos vários formatos de atuação, né? Vídeo, aplicativos, plataformas, ferramentas que vieram a somar, que às vezes assustava, né, no início, mas quando você aprende a manusear e você vê, nossa, isso facilitou até o meu contato, né, com a família, com o aluno, a minha aula pode ser dinâmica desse lado, isso que é bacana, né? O ser humano ele vai se readaptando e a gente, quando perde o medo desse novo, como eu falei, a gente relaxa e passa a gostar. E aí, como que vocês veem esse nosso novo caminhar, esse remoto, será que ele vai continuar? Essas ferramentas, vocês acreditam que vão fazer parte da nossa vida ou quando voltar o presencial a gente anula isso tudo e não vê mais? Eu acho que vai permanecer, mas citando o Paulo Freire, que ele fala sobre a tecnologia, que ele diz que ele não diviniza nem diaboliza, ele apenas utiliza. Eu acho que a tecnologia ela vai continuar sendo uma ferramenta, ela tem que ser utilizada, né? Ela tem que ter uma finalidade. Quando a gente fala de criança, primeira infância, eu espero
eu não gosto nem de usar muito o termo novo, mas eu espero que esse momento de excepcional que a gente está passando, excepcional no sentido ruim, termine e que a gente possa voltar às práticas presenciais. Porque a criança ela tem que experimentar. A criança, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, ela precisa ter o contato, a relação. Senão a gente vai voltar para a questão de priorizar o cognitivo. O cognitivo está num outro patamar, e as outras partes do indivíduo estão embaixo. E eu acho que se tem uma coisa que a educação física é imbatível, é que ela trata o indivíduo na sua totalidade. Tanto que o aluno, geralmente o aluno mais bagunceiro, o aluno mais rebelde dentro de sala de aula, ele é um aluno bom para o professor de educação física, e eu tenho certeza que vários professores de educação física que estão nos assistindo já entraram em debate com o conselho de classe, porque o fulaninho merece ser reprovado, e você fala assim, não, mas na minha aula ele não é assim. Ué, como não é assim? Não é assim. Mas tem a questão de a gente estar no espaço aberto. Olha só como a questão do relacionamento é importante. E volto a dizer, eu fico preocupado com o modo que a gente quer que aconteça o retorno, porque a gente vai... o modo que a gente promoveu o retorno hoje vai refletir nos adultos de amanhã. Nos adultos que serão isolados, nos adultos que terão restrição de espaço, não me toque, entendeu? Isso me preocupa muito, porque eu tenho um filho de 4 anos e ele vai fazer parte desse processo. Mas em relação às novas tecnologias, usando com sabedoria, sem problema nenhum. É sempre bem-vindo. E Leandro, o que você falou é aquilo, né? Fez a bagunça, né? Se continuar, vai falar pro cantinho do quadro, né? Sem educação física. Porra, vai tirar da minha? O que eu tenho a ver com a bagunça toda na tua aula? Resolve você os teus problemas, né? Então, quando fizer a bagunça na minha aula, eu vou falar assim também, olha só, você não vai entrar na aula da professora agora no próximo tempo. Você está sacaneando a minha aula, o tio vai tirar da aula de matemática no próximo tempo agora da professora de inglês. Ela não tem nada a ver com meus problemas, eu que resolvo lá com a coordenação, e a gente tem esse paradigma de tirar. Aí eu falo assim, às vezes eu levo pelo lado bom, porque parece que eu elogio, né? Vai tirar da minha porque a minha é muito legal, é muito prazerosa, então vamos tirar aquilo que é da dor da criança. Então, olha só, a reflexão que a Andréa fez e que o Leandro começou já a fazer uma explanação já excelente, é uma reflexão importante que a Andréa traz para a gente, porque está todo mundo aqui muito apreensivo nesse retorno. Eu acho que no dia que tiver e a gente colocar o pé na porta da escola, eu vou entrar com o pé direito. Eu não sou muito supersticioso, mas eu vou entrar com o pé direito, eu não vou passar debaixo de escada. Nessa semana eu vou ficar meio que tentando levar para o lado positivo da coisa. E aí, na hora que eu entrar na escola, acho que tinha que ter música, sabe? Música olímpica, sabe? A gente entrar e tal, ter uma tocha, alguma coisa para poder saudar aquele momento. Tem que ser um marco. Eu tenho que tirar uma foto e guardar para a prosperidade. Falei, olha, meu primeiro dia de aula pós-retorno, né? Pós-pandemia. Eu acho que tem que ter um momento assim. Mas as minhas estratégias que eu estou traçando, mesmo sabendo do futuro que é incerto, pensando nessa molecada, eu tenho as minhas redinhas portáteis, aquelas maletinhas de montar minha redinha portátil, aquela Decathlon da vida lá, que é nosso shopping, né, center, né, barra, para poder comprar materialzinho. Pensar nos esportes brasileiros de raquete de rede para tentar manter o afastamento. Mas a gente não tem nenhum protocolo ainda, né, assim, de retorna, se vai ter a metade, não vai ter a metade. Algo muito importante é a gente pensar que antes dessa pandemia, já estávamos discutindo muito tempo em congresso sobre metodologias ativas de ensino. E numa das metodologias ativas de ensino que se conversava, onde o aluno precisa se tornar sujeito do processo, então, quando ele se torna sujeito do processo, é como algumas escolas nos Estados Unidos e na Europa, onde o aluno, quando falta por uma necessidade médica comprovada, ele tem um acesso online, não que a aula ao vivo ao mesmo tempo, mas ele tem um banco de vídeos disponibilizados no portal da escola, não para poder sugar mais o professor naquele momento de ter que estar fazendo os dois. Porque imagina se a gente fala assim agora, a partir do pós-pandemia, vai ter um celular na sala de aula, passando a aula ao vivo. Você acha que aquele moleque do ensino médio preguiçoso, que um dia ele vai estar em casa numa sexta-feira e fala assim, pô, não vou para aula hoje não, pô, vai estar sendo filmado, assiste de casa. Então a gente nunca vai ter um número de pessoas na escola. Agora, que a gente precisa usufruir, como o Leandro falou, dessas tecnologias em prol, né,
para ajudar o processo de ensino-aprendizagem, bacana. Pessoal, quando vocês conhecerem, para quem já sabe, beleza. Para quem quiser conhecer o que é Google Forms, quando vocês aprenderem o que é Google Forms, vocês não vão querer outra vida de momento em pandemia. Coloca as perguntinhas, coloca a pontuação, joga o link. Gente, um abraço. A planilha já está pronta em Excel. Você sabe exatamente a hora que ele acessou, o tempo que ele levou, e o figura se tentou fazer a prova 2, 3, 4 vezes, aparece para você lá o nome do aluno 5, 6 vezes, que ele viu que tirou nota baixa, o resultado foi logo colocado em seguida. Então, invistam agora em Google Forms e tentem trabalhar menos, e que tem filho em casa aí, conseguir sentar a bunda no sofá e assistir uma Peppa e uma aluna, junto com o filho e com a filha, que a gente está tendo tempo nem de ficar vendo desenho, com o filho que a gente está trabalhando muito mais, e a gente está aí, feriadão, né? Bombando feriadão, 7 de setembro. Legal, para ficar em casa e planejar a próxima aula de terça-feira. Que no meu caso, é assim que está funcionando. Jamais eu estou viajando, porque não tem nem como, nesse momento, pensar nisso. Em respeito às pessoas que a gente perdeu, quando aparecem esses números aí de 100 e tantas mil mortes, a gente não está falando de uma, duas, que já seria muito ruim pensar em uma morte na pandemia. Agora, pensar em mais de 100 mil. Então, eu continuo resguardado em casa, mostrando para o meu aluno que a gente, além de profissionais, nós somos aqui pessoas humanas e que também estamos suscetíveis a ter qualquer tipo de problema também. Isso aí. A gente não pode perder, né, de falar que professor não perde ideia, né? Então, a gente não pode perder tanta coisa boa que a gente aprendeu, né? Tantas ferramentas, a gente não pode deixar isso solto no espaço, porque seria também uma desvalorização nossa, né? O empenho que nós tivemos durante esse tempo todo, né, em se reconstruir, se reformatar para poder fazer as melhores aulas, a gente vai largar isso tudo? Não. Agora, eu achei, Marcos, seria um perigo a gente trabalhar na mesma escola, porque eu fiz eu dei essa ideia para o meu diretor, né, no município, que eu falei para ele, quando voltar, eu quero caixas de som na quadra, porque eu vou fazer um aulão para todo mundo, e não é só para aluno, não, para quem for chegando, para aluno, entra mãe, entra pai, entra professor, a gente vai fazer um aulão de música, porque eu acho que música, né, você agrega, você acolhe. Celebrar a vida. O retorno vai ser um momento de celebração da vida, gente. Tem que comemorar mesmo. Isso. Aí, aquela frase bonita, né, que a gente escuta, ai, Andréia, você tinha que ser de educação física mesmo, que acha que, né, só nós é que promovemos, né, essa alegria, essa coisa toda. Então, isso é muito bacana. Então, para a gente fechar, né, agora, eu queria, assim, uma palavrinha, uma frase de vocês para deixar para essas pessoas aí super bacanas que partilharam conhecimentos com a gente aí. Só uma frase, uma palavrinha para eu encerrar. Ó, eu tenho até uma frase aqui agora, depois o Leandro pode colocar, que me falaram na época que eu era ainda aluno de educação física, eu estava passando por um perrengue que todo mundo que deve ter passado, né? Principalmente quem fez faculdade particular e privada, que foi o meu caso, e hoje, graças a Deus, eu trabalho nessa mesma instituição. Então, olha como a gente é visto, né? Eu vi uma frase de um professor, quando ele colocou para mim nesse momento, que ele falava assim, que a alegria dividida, alegria em dobro, né? E tristeza dividida, tristeza pela metade. Então, eu acho que a gente está aqui para dividir mesmo. Se a gente está com alegria, a gente divide, e a alegria tem que ser em dobro mesmo, as conquistas da nossa profissão, né? E a tristeza dividida, a tristeza pela metade. Eu costumo dizer para a galera que o dia 15 de outubro eu também costumo receber parabéns. Eu quero receber os parabéns dia 15 de outubro. Porque na hora de preencher uma ficha na rua, eu falo assim, qual a sua profissão? Eu falei, professor. Por acaso, de educação física. Eu sou professor. O 1º de setembro é uma data de celebração de uma conquista institucional, uma conquista onde a gente teve um conselho que pudesse regulamentar a nossa profissão. Então, há 22 anos, regulamentado, mas o dia 15 de outubro tem que ser celebrado. Então, gente, a alegria dividida, a alegria em dobro, e a tristeza dividida, a tristeza pela metade. Show, muito bom. Leandro? Eu vou passar não sei se vocês vão, se dá para ver aqui, um vídeo que eu recebi da escola do município, da aluna fazendo atividade com uma raquetinha de tênis de papelão. Tá dando para ver agora ficou, estabilizou. Tá dando para ver, Leandro. É o bairro mais distante da escola, a família não tem acesso à internet, recebe a folha uma vez por semana no bairro que eles residem. Posto de saúde funciona 2 vezes na semana dentro do bairro, olha só que absurdo, é a realidade deles.
mas a família participou. Para você ver como que a família faz diferença. Eu queria fechar dizendo, na verdade, agradecendo. Como eu falei lá no início, eu fui estagiário do Marquinho lá no início, no final da minha graduação, né? E todo mundo sabe que, cara, é perrengue, você anda muito a pé, você faz muita coisa. Não sei como é que está hoje, mas na época era bravo para ter estágio remunerado. E eu lembro que o Marquinho vinha de Nilópolis e sempre passava ali na Praça do Skate. E eu sempre dava um jeito de estar esperando ele ali para dar aquela coincidência. E eu já economizava um dinheiro de passagem para ir para o estádio junto com ele. E durante o nosso estádio tinha a hora do intervalo. Era a hora que ele comprava um biscoito e um guaraná para a gente. E às vezes era a alimentação da tarde. Então, professores, vocês têm estagiário, faça como o Marquinhos fez comigo. Você vai estar ajudando, porque às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente passa o dia todo com água na barriga ou só o almoço, porque, como o Marquinhos falou, faculdade particular privada é uma coisa, a mensalidade é uma coisa puxada. Então, assim, Marquinhos, obrigado, meu camarada. Para mim foi uma honra, estar dividindo esse momento com você, parceiro. Obrigado, cara. Obrigado, gratidão. Que E você bom. fez a diferença lá atrás e só está colhendo os frutos hoje, né? Sempre trabalhou com muita ética e já fez jus ao seu diploma desde o momento da sua inscrição na faculdade, né? É que eu acho que a gente tem que falar sempre para os nossos alunos na faculdade. Desde que vocês se inscreveram, se inspirem, se sintam professores. A gente agora está em busca só do documento legal lá na frente, mas já se sintam e trabalhem com essa mesma ética. Obrigado, tá, Leandro? Fica com Deus aí. Tamo junto sempre. Isso aí, Marcos. É bom a gente conversar por isso. Eu também falo muito isso, que eu falo para os meus alunos na graduação, que quando eles ingressam na graduação, eles já escolheram uma profissão. Então, ali eu já passo a vê-los como profissionais, né? Então, muda esse comportamento, muda esse olhar, porque é em busca de um conhecimento para você poder replicar aquilo, né? Não é mais só você aprender por aprender. E aí, gente, olha, a gente finaliza. Só tenho a agradecer muito a participação, né? Tivemos aí mais de 100 pessoas participando desse momento, num sábado de manhã, né? Então, agradecer muito, porque eu acredito muito nessa troca. Eu acho que essa troca, o bate-papo, sempre acrescenta. Eu vi como que as pessoas, né, interagiram bem, concatenando toda a ideia, a proposta que seria para hoje mesmo. Então, desculpa se não deu para a gente não atender alguma pergunta, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma volta, né? Um pouquinho de cada coisa nesses limites, nas demandas, nessas possibilidades, vislumbrando esse novo caminho, né? Nós somos profissionais de educação física, somos profissionais do corpo, né? Somos responsáveis pelo corpo do outro, e isso nos remete, né, a um comprometimento muito grande. Então, vamos sempre acreditar que somos essenciais aonde estejamos, né? E no local que estivermos, vamos ser essenciais, sim, que graças a Deus podem falar o que for, mas somos amados pelos nossos alunos, não é? A gente tem esse retorno muito gostoso. E vamos nos unir sempre, né? Eu acredito muito, e acredito que o Leandro e o Marcos também, que a troca, né? Quando eu falo assim, não estou conseguindo dar uma aula, eu queria uma aula com esse objetivo, alguém tem uma atividade? Isso é tão gostoso, né? Muito bom. Isso não me tira a capacidade de professor, pelo contrário, eu sempre acreditei que isso me eleva, né, como pessoa, como profissional, e vou estar agregando ao meu conhecimento, à minha bagagem, e vou estar passando para outros também. Então, olha, agradecendo muito aí a presença de todos, agradecendo muito a presença do professor Leandro, né, em se disponibilizar, em só replicar seus conhecimentos aqui para todos. Professor Marcos, né, muito obrigada também. Obrigado, né? André, Todas obrigado. as falas aí foram de formas muito pertinentes a tudo que todos nós precisávamos ouvir. Tenho certeza que vocês vão ser acionados aí, né, para poder compartilhar esses conhecimentos, essas trocas. Quero avisar aos participantes que o certificado vai ser disponibilizado, tá? Para vocês depois, a partir de segunda-feira. Então, um beijo no coração de todos, né? E Valeu. até um próximo encontro.
e vamos continuar aí firmes nessa profissão que tanto nos remete a uma diversidade, e é ótimo que a gente saia atuando aí em várias vertentes, tá bom? Um bom dia, bom final de semana, bom feriado. Obrigado. Tá? Bom feriado, pessoal. Um abraço. Vamos Foi um aí. prazer estar com vocês. Um abraço Prazer, a todos gente. aí. Beijo. Prazerzão. Beijo. Obrigado, André. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Leandro. Valeu, Marquinhos. Abraço. Abraço.